a peregrinação, as virtudes de Meca e da Mesquita Sagrada. A Mesquita Sagrada se encontra na cidade de Meca, a oeste da Península Arábica, e merece a máxima consideração e as melhores virtudes no Islã. Aqui vale a pena lembrar, ainda bem que o livro evidencia ou deixa claro entre essas duas coisas, a cidade de Meca e a Mesquita Sagrada. Algumas pessoas pensam, basta ouvir o nome Meca, pensam que é a mesquita, ou é o nome da mesquita. Então, Meca é o nome da cidade onde está a Mesquita Sagrada. Meca fica na Arábia Saudita, no continente asiático. Em seu centro da cidade de Meca, encontra-se a nobre Kaaba. A Kaaba é uma construção cúbica que está no centro da Mesquita Sagrada, na honrada cidade de Meca. Então, a construção que a gente observa na Mesquita Sagrada de Meca, a construção que está no meio, uma construção cúbica e coberta com um pano preto, chama-se Kaaba, tem o nome de Kaaba. É conhecida como Qibla, a direção para a qual os muçulmanos se dirigem em suas orações e demais atos de adoração que Allah ordenou. A Kaaba é a direção onde todos os muçulmanos, em qualquer parte do mundo, se dirigem quando cumprem as suas orações. Então chama-se Qibla. A direção onde a gente se dirige, que é a Kaaba, chama-se Qibla. Então qualquer ato de adoração, qualquer lugar onde se faz a mesquita, ou é também recomendável, por exemplo, a pessoa vai abater ali um animal, se dirigir à Qibla, a pessoa vai suplicar, vai fazer pedidos, também é uma das recomendações, se dirigir à Qibla. Então essa é a direção para as orações obrigatória, e também qualquer lugar onde o muçulmano, a não ser que não consegue, ou seja, não tem um aplicativo que indique, não sabe localizar, se fazer a oração, mesmo assim é válida, caso desconhecer. Mas, enquanto conhece, enquanto está dentro da mesquita, ou enquanto algum aplicativo indica que aquela é a direção de Qibla, então tem que se dirigir, isso se torna obrigatório. Ou seja, negligenciar essa direção em suas orações torna a oração inválida. É uma das condições para a validade de uma oração se dirigir à Qibla, essa direção da Kaaba. Foi construída pelos profetas Abraão e Ismael, que a paz esteja com eles, por ordem de Allah. Depois foi reconstruída várias vezes. Então, esses dois profetas, o profeta Abraão e o filho Ismael, é que fizeram essa construção, como ali vem, pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, pela ordem de Deus. Allah o Altíssimo disse: e quando Abraão e Ismael levantaram os cimentos da casa, disseram: ó Senhor, aceita a nossa obra, tu és o onisciente, onisciente. Esta passagem está no Alcorão, Surat al-Baqarah, o capítulo 2, o versículo 127. Então, esse versículo é o que evidencia que o profeta Abraão foi quem construiu, junto com Ismael, essa Kaaba. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, participou junto com as tribos de Meca na colocação da pedra negra no momento da reconstrução da Kaaba. Então, o profeta Muhammad, já na época do Islã, junto com as tribos de Meca, as tribos, algumas que a maioria, digamos assim, nem eram
muçulmanas, mas esse local, como vem ali desde a época de Abraão, então foi um local de adoração a Deus. Esse local sempre foi um local de adoração a Deus, então todos participavam, qualquer reconstrução ou construção. Então, aqui diz que as tribos de Meca, daquela cidade, junto com o profeta Muhammad, fizeram o quê? A colocação da pedra negra no momento da reconstrução da Kaaba. Então, a pedra negra, alguns também confundem. Quando se fala pedra negra, acham que é toda aquela construção, mas não é. A pedra negra ela se encontra em um dos cantos dessa construção, dessa Kaaba. Em um dos cantos ali é que se encontra essa pedra negra. E falando da pedra negra, ela diz-se que é celestial, é uma pedra celestial. Ela era branca, mas com o passar do tempo, ou seja, com os pecados dos humanos, dos seres humanos, ela disse que foi ficando preta, ou negra, foi ficando negra. E não tem, digamos assim, algo parecida de que os muçulmanos adoram a tal pedra preta ou essa construção. Não existe adoração alguma quanto à pedra nem essa construção. A gente pode reforçar isso através da evidência de um dos companheiros do profeta Muhammad. Quando foi passar nessa pedra, ele falou, por temer que ele caísse, por exemplo, na idolatria, porque todos os que cumprem esse ritual, por exemplo, de beijar ou tocar essa pedra negra, é porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez. É apenas isso, é recomendável porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez. Não é que é um ato de adoração. Então, esse companheiro que é Umar ibn al-Khattab, quando ele estava passando, porque ao passar, se a pessoa não consegue tocar, pode acenar nessa pedra negra. Então, ele falou que eu sei que você é uma pedra, é simplesmente uma pedra. Se eu não visse o profeta Muhammad te beijando, eu não beijaria. O Umar ibn al-Khattab, esse que era o companheiro do profeta Muhammad, falando isso para aquela pedra negra, para dizer que não significa nada. Não está fazendo um tipo de adoração ou um tipo de ritual, mas sim cumprindo porque o profeta Muhammad fez, então estou fazendo. Então não é uma pedra que é adorada, nem a própria Kaaba, apenas os muçulmanos estão nesse local como uma referência e começam a adorar Allah, ou tudo, o pedido, as súplicas, o pedido de perdão são dirigidos a Allah, são dirigidos a Deus. É a primeira mesquita do mundo. No caso, a mesquita sagrada de Meca. Quando Abu Dharr, que Allah esteja satisfeito com ele, Abu Dharr, um dos companheiros do profeta Muhammad, um distinto companheiro do profeta que Allah esteja satisfeito com ele, perguntou ao profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, qual é a primeira mesquita construída na terra? O mensageiro de Allah, no caso o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, respondeu, a mesquita sagrada, ou seja, a mesquita sagrada de Meca é a primeira mesquita construída no mundo. Assim respondeu o profeta Muhammad. Então perguntou, e qual foi a seguinte? Depois da mesquita sagrada de Meca, qual foi a seguinte? Aí o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, respondeu, a mesquita de Al-Aqsa, a mesquita de Jerusalém, na Palestina. Perguntou, no caso Abu Dharr, aquele companheiro fez mais um questionamento. Quanto tempo se passou entre a construção delas? Entre a construção da mesquita de Meca, a mesquita sagrada de Meca, e a construção da mesquita de Al-Aqsa. Quanto tempo? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção esteja sobre ele, respondeu 40 anos. Então, e recomendou
sempre que puderes rezar nelas, faça-o, pois há muitas virtudes nisto. Ou seja, o profeta ainda recomendou que, se puder, se conseguir, faça orações nessas duas mesquitas. Ou seja, se conseguir fazer uma viagem para rezar na mesquita sagrada de Meca, ou se conseguir viajar, fazer a oração na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, então faça orações nesses lugares, porque há grande virtude. Este é um hadith narrado por Bukhari e Muslim. Ao se rezar nela, obtém-se uma recompensa multiplicada, comparando com qualquer outra mesquita ao redor do mundo. Então, aqui nessas mesquitas, ou seja, a mesquita sagrada de Meca, a mesquita de Al-Aqsa, há mais recompensa, ou seja, multiplica-se a recompensa nessas mesquitas. Já que o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, disse: uma oração em minha mesquita, a mesquita que está em Medina, a mesquita dele é aquela que está em Medina. Então, diz uma oração na minha mesquita é melhor que 1000 em outras. Ou seja, a recompensa que a pessoa ganha ao rezar na mesquita de Medina, a mesquita do profeta em Medina, ganha 1000 vezes mais em relação a qualquer outra mesquita. Qualquer outra mesquita ao redor do mundo não tem mais recompensa que rezar a mesquita do profeta Muhammad, que é 1000 vezes mais. Então, continua. Exceto na mesquita sagrada, menos a mesquita sagrada de Meca. E rezar na mesquita sagrada, ou porque rezar na mesquita sagrada é melhor que 100.000 em outras. Então, fazer uma oração na mesquita sagrada de Meca é 100.000 vezes mais. Então, é 100.000 vezes mais, ou seja, passa a recompensa que a pessoa ganha na mesquita do profeta Muhammad. Então, a mesquita do profeta Muhammad ganha em relação às outras, menos a mesquita sagrada de Meca, que é 100.000 vezes mais a recompensa. Este hadith foi narrado por Ibn Majah e Ahmad.